Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com André Luiz Ruiz sobre o livro Da Terra para o Céu, um livro que foi ditado pelo Espírito Públio e Humberto de Campos. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, que é muito interessante porque nos traz conceitos e histórias importantes para o nosso dia a dia, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de ensinamento, a esse tipo de consolo, a doutrina que esclarece, que orienta, que ajuda o nosso viver, o nosso conviver. Você pode colaborar para que essas pessoas tenham acesso à informação, que é uma bênção na nossa vida. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor e com certeza se felicita. Nós agradecemos a sua colaboração. 0800 12 18 38. Aguardamos a sua ligação. Bom, André, essa história, né, você falou basicamente do conceito da importância do tempo na nossa vida. Que é a abordagem do público. Que é a abordagem do público, né? E que é mais curta, até para a gente não ficar... Ai, mas que coisa chata, tem que ficar prestando atenção, eu não gosto, não tenho muito tempo para ficar com a coisa na cabeça. Aí vem a história que é interessante. No Tribunal do Relógio. É um homem que se vê num tribunal. Ele não entende porque ele está num lugar que parece um tribunal, mas ele não tem muita certeza, ele não sabe por que está ali, como chegou ali, mas aí tem os promotores, né, tem todo o aspecto de um tribunal. E ele fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? E o que é pior, ele está lá como réu. Como réu, ele é réu. Ele não está lá como alguém que foi assistir um julgamento. Ele é o réu. Ele se vê no banco dos réus. Pois é. E aí entra o magistrado, que é o juiz, né? Isso. O doutor Pêndulo. Olha que interessante. Doutor Pêndulo. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, o que será isso, né? Doutor Pêndulo. Os promotores, o doutor Minuto e o doutor Hora. E cadê? Ele falou, mas eu não tenho advogado de defesa, eu não tenho defesa, como é isso? Né? Tá todo mundo esperando o julgamento, o juiz, o doutor Pêndulo, os promotores que vão acusá-lo, o doutor Hora e o doutor Minuto, e ele não tem advogado. Pois é. E onde está o advogado? Está esperando o advogado. Pois é, aí entra o advogado atrás. Esbaforido, né? Com a gravata, ainda pondo a gravata, desesperado. Que era o doutor Segundo. O doutor Segundo. Para defendê-lo. Bom, e aí começa o julgamento dele. Ele está sendo julgado porque não utilizou de maneira correta, né, útil, o tempo que ele estava vivendo na Terra. E ele estava fazendo 60 anos. Isso. Né? Então, é interessante esse julgamento, né, André? É o sonho que ele estava enfrentando, porque naturalmente é uma coisa que mais no campo onírico, no campo do sonho, né? ele está sendo acusado por dois promotores, o doutor Hora, o doutor Minuto, que vão dizer a ele quantas horas ele jogou no lixo ao longo da sua vida e quantos minutos ele desperdiçou. Pois é. E ele então tem que ouvir, porque é verdade. Lá estão as testemunhas, os jurados que vão depois dar o veredito, mas ele tem como acusadores o doutor Hora. Se nós pensarmos, Marisilda, que em uma semana são 148 horas que nós vivemos, poderemos ver e fazer uma conta quanto nós desperdiçamos dessas 148 horas em coisas que não são úteis. Eu não estou me referindo aqui a rezar, não. Estou me referindo em ações, em coisas que nós não fazemos como algo que seja produtivo. E minutos, do mesmo modo, junto com as horas, a gente acaba... E eram as duas acusações que pesavam contra ele. E chega o advogado dele, o doutor Segundo, e a única coisa que o doutor Segundo pode dizer em favor do réu é que, de vez em quando ele rezava. Pois é, ou então ele pensava em fazer. Ele pensava, por alguns segundos ele pensou em fazer o bem. Era o doutor Segundo, é o único que o advogava positivamente. Pois é, e ele foi condenado, né? Foi condenado. Foi condenado. Certamente. A ficar preso sem data de liberdade, isso, né? Para poder aproveitar um pouco mais o tempo. É interessante que ele acorda, né, André? Ele tem essa sensação, né, de ter passado por isso, mas ele não modifica muito a sua conduta. Né? A gente
tem muitas vezes essa atitude. Nós passamos por doenças, passamos por problemas afetivos, passamos até por desafios difíceis na vida pessoal, sequestros, acidentes ou graves ameaças, mas depois que tudo passa, geralmente a gente tem um problema gástrico, a gente quer fazer um tratamento para ficar bom e continuar a nos envenenar com pimenta, gordura. Ai, graças a Deus que eu sarei, agora eu posso comer tudo de novo. Exatamente. A gente não aprende. Então, infelizmente, nós estamos ainda passando por experiências educativas cada vez mais dolorosas por causa da nossa teimosia. Pois é, eu acho que nós hoje utilizamos o progresso, né, a tecnologia, o progresso, todo o avanço que nós temos, né, que faz parte da nossa evolução, é bom, nos ajuda, mas de uma forma meio equivocada, né, André? Porque você usa a tecnologia para se prejudicar. A boa parte das pessoas não extrai o que é positivo. Ela se deixa levar com as tendências que nós temos ainda de espíritos atrasados para desfrutar da tecnologia naquilo que ela pode ser emocionante e, ao mesmo tempo, prejudicial. Pois é. E esse livro mostra assim, situações bem do nosso cotidiano, né? Eu acho que nós estamos próximo ao intervalo, mas acho que a gente pode começar a comentar a história no controle do pensamento, que é a história da Carolina Eugênia Serafinada, né? Que o Públio fala de mente desregrada, barco à deriva, né, André? Isso. Que é interessante de nós... A nossa dificuldade na Terra, e isso nós vamos descobrir do lado de lá, é aprender a dominar o pensamento. Porque o pensamento, para o ser humano, é a força criadora. Tudo que nós estamos vivendo, materialmente falando, é apenas a ilusão transitória das moléculas, dos átomos que estão mais ou menos presos. Mas isso tudo vai desaparecer. E quando nós desencarnamos, que nós vamos para o lado da verdade, ali o pensamento plasma a nossa situação, plasma os nossos cenários. E se nós na Terra não aprendemos a lidar com isto, nós vamos chegar do lado de lá despreparados para viver em um lugar onde o que você pensa é a sua verdade. Verdade. E o pensamento, no caso da Carolina Eugênia, era o que levou-a a uma situação de porque nós temos o hábito de pensar de ir pelo pensamento do outro, Isso né? mesmo. E aí você se prejudica. Modismos. Né? Você não raciocina, você não avalia, né? Não reflete se aquilo é bom, se não é bom, enfim. Né? Você já pensou, Marisilda, se por 30 dias ou por 6 meses tivesse um apagão no sistema de televisão do mundo todo? Pois é. Você já pensou o que aconteceria? A primeira coisa que acabaria é a moda. Já notou? Pois é. A moda acabaria, porque você não tem quem copiar, você não tem quem ver para servir a você de modelo. Pois é. Então, se nós observarmos só esse efeito, sem falar de outros, nós veremos como nós somos dependentes do que os outros parecem, para nós decidirmos quem nós somos. Pois é, verdade. Mas nós vamos para o intervalo e a gente volta até falando um pouquinho dessa história, né, André? Nós voltamos já já.